Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos para mais uma aulinha de Química Orgânica. Dessa vez a gente vai falar da isomeria espacial. Já falamos da isomeria plana, agora chegou a vez da espacial. Bom, olha só, vocês se recordam que quando a gente falou de isomeria plana, eu havia comentado que o nome plana se deve basicamente ao fato que a gente consegue observar as diferenças apenas observando as fórmulas estruturais planas, como bem sugere o nome. Já na isomeria espacial, somente analisando a estrutura plana não vai ser possível. A gente vai precisar de um pouquinho de visão espacial, nada muito complicado, a gente vai desenvolver algumas estratégias para isso, tá? Então, acompanha comigo aqui na tela a primeira coisa. Ó. A isomeria espacial, ela é também chamada de estereoisomeria, tá? Esse nome é importante, alguns prazos vão cobrar de vocês depois, tá? Então, ela é chamada de estereoisomeria. E por definição, nós temos o seguinte, ó. Na isomeria espacial, os compostos apresentam a mesma forma molecular. Então, ó, apresentam a mesma fórmula. Isso é padrão da isomeria, né? Mas as ligações entre os átomos que os compõem estão dispostas de maneira diferente no espaço. Então, ó, dispostas de maneira diferente no espaço, isso dá essa ideia de espacialidade, tá? Bom, vamos começar a detalhar isso já já. Antes do detalhamento, ó, a gente vai começar a ver a isomeria, primeiro passo, que a gente chama de isomeria geométrica, tá? E o primeiro caso de isomeria geométrica é a isomeria do tipo cis/trans. Então, deixa eu te fazer um detalhamento aqui para você entender o que é esse cis/trans. Começamos assim, ó. Eu coloco aqui C, dupla C, aí eu vou colocar um H aqui, mais um H, vou colocar 4 Hs, tá? Gente, os conceitos vão começar a ficar claros se você entender o que eu vou começar a colocar aqui agora. Esquece um pouco a química e vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui uma bolinha, aqui embaixo, ó. E aqui uma outra bolinha. Então imagina que são duas bolinhas de isopor. Aí você pega essas duas bolinhas de isopor e espeta elas com um palito de dente só e depois com dois. Então 2 palitos de dente aqui espetando as bolinhas. Imagina isso que você está fazendo isso na sua frente agora. Pega as duas bolinhas espetadas com 2 palitos de dente. Na hora que você segurar uma bolinha e tentar girar a outra, vai ficar travado. Então, essas duas hastes que eu estou colocando aí, esses 2 palitos, eles impedem a rotação de uma das bolinhas em torno do próprio eixo. Então, ó, se eu segurar essa bolinha aqui, ó, deixa essa aqui fixa, tá? Eu não consigo girar essa em torno do próprio eixo, ela está travada. Agora, se eu tirar uma dessas bolinhas, se eu tirar uma dessas hastes, ó, tiro um palito de dente aqui, ó. Agora tem uma bolinha só. Fixar uma das bolinhas, eu consigo girar a outra em torno do próprio eixo, né? Como se você estivesse girando uma tampinha mesmo. Ela vai conseguir rosquear em torno desse palito. O que eu estou querendo dizer com isso? Que um eixo simples, que é o que nós temos aqui, ó. Isso aqui é um eixo simples. Ele não ele permite rotação. Ele vai permitir rotação. Agora, esse eixo aqui, que é um eixo duplo, ele não permite rotação, tá? Agora, fazendo analogia, olha para o desenho que eu tenho ali em cima, ó. Eu tenho uma ligação dupla. Gente, essa ligação dupla que nós temos aqui, ó, ela é como se fosse um eixo duplo. Ela não permite que esse carbono que eu estou circulando aqui, ó, gire em torno do próprio eixo, como se fosse uma bolinha. Ele está travado. Aí o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui uma setinha e vou escrever assim, ó. Essa molécula que está aqui, ela vai receber radiação. Pode ser radiação ultravioleta, infravermelho, assim por diante. E a gente sabe que na ligação dupla, uma ligação é sigma e a outra ligação é pi. Então, ao receber a radiação, a ligação pi rompe. Então, ela vai ser rompida. Então, eu vou ficar C, simples C. Aí aqui fica H, H de novo e H de novo. Agora eu tenho uma ligação simples e dessa vez agora eu permito a rotação. Esse carbono pode girar em torno do próprio eixo. Ah, professor, mas está faltando ligação ali no carbono. Eu sei, mas é uma situação momentânea. Então olha o que vai acontecer. Nessa situação momentânea, eu vou colocar aqui mais uma setinha e vou escrever aqui em cima, ó, vai sofrer essa rotação. Aí eu vou criar a seguinte linguagem aqui para a gente, ó. Eu vou colocar nesse carbono aqui, ó, vou dar um zoom, um pontinho, certo? Para dizer que eu estou fixando esse carbono. E nesse hidrogênio aqui de cima, ó, eu vou colocar um asterisco, certo? Para você saber de qual hidrogênio que eu estou falando. Fixando esse carbono e girando esse em torno do próprio eixo, aí vamos ver o que vai acontecer, ó.
Aí você vai ter uma rotação, aí nós teremos o seguinte, ó, o carbono que ficou fixado vai ficar igualzinho, os Hs ali, aí o outro girou e ficou assim. Só que como girou, aquele hidrogênio que está com asterisco, ele veio parar aqui embaixo. Bom, aí você tem uma estabilização energética e essa ligação dupla é refeita, ó, mais uma ligação aqui aparece, tá? Beleza, então sofreu a rotação, o hidrogênio foi parar lá para baixo. E eu quero te mostrar aqui uma coisa, quero fazer uma pergunta para vocês que está relacionada ao seguinte, ó. Eu vou puxar uma seta aqui para comparar esse composto com o último. Não acho que eu estou tentando enganar vocês ou colocar vocês em pegadinha. Vamos lá, eu quero saber o seguinte. Gente, esses compostos, eles são iguais ou são diferentes? Dá um pausa aí e pensa nessa minha pergunta. Bom, esses compostos, gente, eles são exatamente iguais, eles não são isômeros. Esse caramba, professor, você me fez perder esse tempo todo, gastou aí quase 7 minutos da sua aula para falar que esses compostos não são isômeros? Sim, eu gastei esse tempo, mas eu também coloquei um conceito muito importante. O conceito muito importante é o seguinte, ó, vou pintar aqui para vocês. A ligação dupla não permite rotação, certo? Aí a ligação é rompida, uma ligação π é rompida, aí passa a permitir rotação aqui no meio, depois reestabiliza e forma de novo. Só que quando faz essa rotação, pode ser que gere compostos diferentes e esses compostos são isômeros. Primeiro, eu quero colocar aqui que esses compostos são iguais e eu queria ter colocado principalmente esse conceito de que a ligação dupla não permite a rotação e só vai passar até a rotação quando você tem um rompimento da ligação π. Tudo bem? Beleza, aí daqui a pouco a gente vai colocar exemplos que serão isômeros. Daqui a pouco não, a gente vai fazer isso agora. Então vamos lá, vamos para o primeiro exemplo em que vai ocorrer isomeria e a gente vai entender por que chama cis-trans. Então eu vou colocar esse composto aqui, ó. Olha aqui, C, dupla C, aí aqui eu vou colocar um hidrogênio, aqui eu coloco um cloro, aqui eu coloco um hidrogênio e aqui eu coloco um cloro, tá bom? E agora eu vou fazer direto, gente. Direto é o seguinte, ó, o zoom. Eu vou fixar esse carbono que está aqui, certo? Aí depois que romper a ligação π e permitir a rotação, eu vou, para você conseguir ter uma referência, ó, esse hidrogênio aqui está marcado com asterisco, tá? Então o que vai acontecer? Esse composto vai receber radiação e ao receber radiação vai girar um dos carbonos em torno do próprio eixo. Aí eu vou colocar direto, ó. Depois de restabelecer C dupla C, mantém o lado esquerdo. Aí aqui o cloro foi parar lá em cima e o hidrogênio que estava com asterisco veio parar aqui embaixo. Tudo bem? Prontinho. Agora, vamos lá. Esses compostos, da mesma forma que eu tinha perguntado antes para vocês, esses compostos, eles são iguais ou eles são diferentes? Gente, agora eles são diferentes. Quer ver? Eu vou te mostrar isso de uma forma simples. A forma simples é, passa um plano aqui e um plano aqui. Olha o que está aqui em cima. Aqui em cima tem 2 Hs e aqui embaixo tem 2 cloros. E do outro lado, aqui tem um H e um cloro e lá embaixo tem um cloro e um H. Então, olhando para o que está acima e para o que está abaixo, nós percebemos que são compostos que são o quê? São diferentes e são isômeros, tá? Você pode reparar, deixa eu apagar essas coisinhas, que as fórmulas deles são as mesmas. Ó. Qual é a fórmula molecular que nós temos aí? São 2 carbonos, são 2 hidrogênios e 2 cloros, tá? Vamos aos nomes? Os nomes seriam o seguinte, ó. Aqui, gente, na posição 1 e na posição 2 tem um cloro. Aí eu vou chamar esse composto aqui, vamos escrever assim, ó. Vai ser chamado de 1,2 de cloro eteno, ok? Que é a cadeia principal. E aqui no outro composto, aqui na posição 1 e na posição 2, também tem os cloros. Então você vai chamar de 1,2 de cloro eteno. Galera, acontece com o seguinte, eu não posso, como eu já percebi que os compostos são diferentes, eu não posso chamar compostos diferentes de nomes iguais, como nós colocamos aí. Então nós vamos ter que diferenciar. E é aí que surge a nomenclatura cis/trans. Olha para o primeiro composto aqui da esquerda. Observe que os 2 hidrogênios estão do mesmo lado do plano. Gente, quando os 2 hidrogênios estão do mesmo lado do plano, nós chamamos de isômero cis. Então você vai colocar a palavra cis na frente, tá? Agora, o segundo composto, observe que os 2 hidrogênios estão em lados opostos do plano, ó. Quando eles estão em lados opostos do plano,
nós chamamos isso de isômero trans. Beleza? Então anota isso aí no seu caderno, né? Cis Hs do mesmo lado do plano e o trans Hs em lados opostos do plano. Beleza? Tá. Galera, importantíssimo dizer para vocês que na estereoisomeria que nós estamos analisando aqui, e mais precisamente nos isômeros cis e trans, eles apresentam propriedades físico-químicas distintas. Isso é muito importante destacar para vocês. Eu vou te mostrar e comentar aqui com vocês bastante sobre, principalmente, o ponto de ebulição, tá? Ponto de ebulição e também sobre a solubilidade. Então, eu vou reescrever esses compostos aqui. Então, para a gente analisar isso, ó, deixa eu escrever o cis aqui. Então, coloco H e coloco o cloro. Aqui coloco o H e o cloro. E eu vou redesenhar o trans aqui. Então, C dupla C, aí fica o H e o cloro, e para cá o cloro e o H. Tá, aí presta atenção, vamos entender como é que a gente vai chegar nessa propriedade física, principalmente o ponto de ebulição. Gente, o cloro é muito eletronegativo, então olha para o composto à esquerda, ele puxa para cá, certo? E o cloro é eletronegativo e ele puxa para cá. Então eu fiz aqui a diferença de eletronegatividade entre carbono e cloro. Se eu fizer entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Então o carbono puxa para cá e o carbono puxa para cá. Gente, quando você fizer essas resultantes vetoriais, você vai ter um resultante vetorial para baixo, tá? Então você vai ter aqui a resultante. Então, nesse caso aqui, nós temos uma mi resultante que ela é diferente de zero. Então, mi resultante diferente de zero. Gente, mi resultante diferente de zero, a gente aprende na química geral que é uma molécula polar, tudo bem? Uma molécula que é polar, ela faz uma interação que nós chamamos de dipolo, ou simplesmente pode ser chamado de dipolo permanente. Agora analisa outro caso, gente. Outro caso é o seguinte, ó, o cloro eletronegativo puxa para cá. O cloro eletronegativo puxa para cá. O carbono é mais eletronegativo, puxa para cá. E o carbono é mais eletronegativo, puxa para cá, tá? Gente, esses vetores aí vão todos se cancelar. Ó, esse aqui cancela com esse aqui. E esse está indo de encontro a esse, certo? Aí dá zero também. Então nós temos aqui nesse caso, agora uma mi resultante, que ela é igual a zero. Mi resultante igual a zero faz com que a molécula ela seja apolar. E quando a molécula é apolar, nós temos uma interação que nós chamamos de dipolo induzido. Tá? Gente, acontece que a força do tipo dipolo-dipolo ela é mais intensa que a força do tipo dipolo induzido. Ou seja, as moléculas que são feitas, que interagem por dipolo-dipolo, interagem mais fortemente. Então, se eu chamar essa molécula aqui de molécula 1 e essa aqui de molécula 2, então, ó, molécula 1 e a 2, eu posso afirmar, vou escrever aqui no meio, hein, que o ponto de ebulição de 1 é maior do que o ponto de ebulição de 2, tá? Então, esses pontos de ebulição, eles são diferentes. Só para você ter uma ideia, o ponto de ebulição aqui do cis, ele é 59 graus, ok? E o ponto de ebulição do trans, ele está ali por volta de 48 graus Celsius, então a diferença é relevante. E quanto à solubilidade? A solubilidade do composto 1, já que ele é polar, é maior que a solubilidade do composto 2, que eu estou chamando de S. Por quê? Porque a água também é polar. Aí a gente sabe que semelhante dissolve semelhante, tá bom? Então essas ideias são interessantes e são importantes que vocês saibam, tá bom? Beleza. Antes de trazer mais exemplos, eu vou colocar aqui o seguinte, ó, o que são as condições, certo? Tem que ter algumas condições, eu passei para vocês até agora de maneira intuitiva, mas existem condições para a ocorrência da isomeria geométrica. As condições são as seguintes, ó, inicialmente, que você tenha C, dupla C, tem que ter a dupla, inicialmente, tá? Ao final dessa aula, eu vou falar de isomeria geométrica em ciclos, mas bem rapidamente. Aí nós temos que ter um ligante A aqui, um ligante B aqui, um ligante C e um ligante D, tá? E aí você tem que cumprir com as seguintes exigências, que o A
tem que ser diferente de B e que o C ele tem que ser, deixa eu arrumar esse C, e que o C tem que ser diferente de D. Então essas exigências devem ser seguidas, tá bom? Bom, então de novo, ó, você tem que ter ligação dupla, aí você tem que ter que A é diferente de B e você tem que ter que C é diferente de D. Tudo bem? Vamos lá, vamos colocar mais um exemplo. Isso aí é só a condição para ocorrer, a isomeria, tá? Aí depois tem os ciclos que depois eu falo sobre eles. Vamos colocar mais um exemplo. Antes de colocar mais um exemplo, perceba se isso não estava acontecendo aqui, ó. Vou circular aqui para vocês, ó. Ó, aqui é como se fosse o A, que é diferente de B, e aqui é o C, que é diferente de D. Então são compostos diferentes, tá? Aqui em cima, ó, esse é igual a esse, já morreu. Então não poderia ter como a gente realmente concluiu, tá bom? Tá, vamos colocar mais um exemplo nessa tela aqui. São compostos que caem. Olha só esse composto aqui, gente. Eu vou colocar ele aqui no meio. Eu vou colocar na forma bastão 2, 3, 4. Deixa eu arrumar esse bastão. 2, 3, 4. E a ligação dupla aqui. Então perceba o seguinte, ó. Isso que eu quero que vocês observem. Que nós temos aqui a ligação dupla aqui no meio, certo? E eu vou redesenhar esse composto aqui de duas formas para você ver a existência da isomeria do tipo cis-trans, a isomeria geométrica, tá? Esse composto aqui, de forma simples e direta, ele seria chamado de but 2N. Tá, então vamos arrumar esse composto. Eu vou colocar na fórmula estrutural. Primeiro eu vou colocar C dupla C. Eu comecei colocando, essa é uma dica para vocês, pela ligação dupla. Agora eu vou colocar os outros ligantes. Eu já vou colocar aqui, ó, aqui, gente, onde eu estou circulando para vocês, ó, é um CH3, né? Então eu já vou colocar aqui o CH3 aqui em cima. E um H eu vou colocar para baixo, porque tem um H aqui também, ó. Você viu eu escrevendo ele aqui, na molécula de cima? Tem um H aqui, ó, tá bom? Então eu deixei esse H. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar o CH3 aqui e o H para cá. Então eu acabei de desenhar, não sei se você notou, a forma cis, ó, os dois Hs do mesmo lado do plano. Aí eu posso fazer aquela inversão, ó. Fixa esse carbono, coloca um asterisco nesse e inverte. Aí eu vou ter isso, ó, C, dupla C. Aí aqui continua sendo CH3, aqui H. Do outro lado o H passa para cima e o CH3 vem para baixo. Agora os Hs estão em lados opostos, então essa é a forma trans, ok? Então esse aqui pode ser chamado de cis but 2Eno e esse aqui vai ser chamado de trans but 2Eno. Gente, duas coisas importantes que nós temos que destacar aqui, vocês devem anotar. Primeira coisa, a gente aprende de maneira geral, isso lá na química geral inclusive, que os hidrocarbonetos são apolares. Tá, concordo, a maioria dos hidrocarbonetos são apolares. Agora, quando você tem essa forma cis e trans, você pode ter uma diferença, que é a que eu vou te mostrar aqui, ó. O carbono é mais eletronegativo, então ele puxa para cá, ó. Vamos colocar em vermelho. Puxa para cá, ok? E o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, puxa para cá. E não existe diferença de eletronegatividade entre carbono e carbono, então não devo me preocupar. Acontece que nessa forma cis aí, então, que eu acabei de desenhar para vocês, nós teremos uma resultante vetorial. Então a mi resultante aí é diferente de zero. Então esse composto é polar. Ele é levemente polar, mas tá bom? Agora já aqui, ó, o carbono é mais eletronegativo, no outro composto, daqui na direita. Então, ó, ele vai puxar para cá. E aqui o carbono é mais eletronegativo, então ele vai puxar no sentido dele também. Então aqui vai cancelar e vai cancelar. E entre carbonos não existe diferença de eletronegatividade. Então, neste caso aqui, a mi resultante ela é igual a zero. Então, aqui nós temos uma variação apolar. Então, gente, se eu fosse medir o ponto de ebulição aqui, e chamando essa molécula aqui de 1 e essa molécula aqui de 2, o ponto de ebulição de 1, se você for ver tabelado, é maior do que o ponto de ebulição de 2. A diferença não é tão grande quanto esse composto que eu coloquei aqui, ó, em que a diferença deu tipo mais ou menos 10 graus Celsius. Aqui, quando a gente vai para a tabela, gente, a diferença vai dar de 1, 2, 3 graus Celsius, assim, uma diferença bem pequenininha, porque são hidrocarbonetos.
Aqui você tem a presença do átomo de cloro, fazendo grande diferença. Aqui não. Aqui você tem apenas carbonos e hidrogênios, então a diferença não vai ser tão grande, vai ser de 1 grau a 2 graus mais ou menos, tá bom? Outra coisa importante que você tem que anotar aí no seu caderno, e essa você tem que anotar com muito carinho. Gente, geralmente a forma trans ela é mais estável, ela tem uma maior estabilidade do que a forma cis. Por quê? Olha só, olha aqui para a forma trans. A forma trans, você tem esses grupos maiores em lados opostos. Quando esses grupos maiores estão do mesmo lado, eles geram entre eles uma repulsão, ok? Então eles ficam muito próximos uns dos outros e eles começam a gerar uma repulsão. Então geralmente a forma cis é menos estável e a forma trans é mais estável, tá? Existe uma reação química, tá? Na química que chama isomerização cis-trans, ou seja, é quando o composto cis se converte no trans. Isso geralmente acontece em equilíbrio químico. Ó. Então eu poderia colocar esses dois compostos em equilíbrio. Só que veja que eu estou colocando que o equilíbrio ele está mais locado para o lado direito, justamente porque a forma trans ela é mais estável. Então na natureza a gente encontra muito mais compostos na forma trans do que na forma cis, justamente por conta da sua estabilidade. Tudo bem? Beleza? Muito bem. É importante também a gente ter as seguintes características na cabeça, gente. Eu vou desenhar de novo esse mesmo composto que eu acabei de desenhar para te mostrar uma coisa. 2, 3, 4, certo? Eu estou desenhando a forma bastão. Então 2, 3, 4 e coloco a ligação dupla aqui. Gente, do jeito que a gente escreve na forma bastão, a ligação dupla está aqui. Aí observa o seguinte, aqui já tem o hidrogênio, ok? E aqui ó, já tem o hidrogênio. Aí perceba que na forma na forma bastão, quando a gente escreve a forma bastão, os hidrogênios ficam em lados opostos já. Ó. Então, na forma bastão, é normal os compostos já serem escritos na forma trans. Aí lembra de uma coisa, ó. Aqui nós temos claramente que o A é diferente de B e que o C é diferente de D. Aí você pode me perguntar outra coisa. Por que eu escrevi esses hidrogênios aqui e não coloquei assim, por exemplo? Ó? Eu vou apagar aqui esse de cima. Por que eu não coloquei, por que eu não decidi colocar esse hidrogênio aqui para baixo assim? Gente, porque aqui, essa região, do jeito que está aqui, ó, está apertado. Esse ângulo de ligação que está aqui não permite que eu encaixe esse hidrogênio aí com conforto. Aí eu prefiro colocar ele assim, ó. Então, na forma trans, ok? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a forma bastão, naturalmente, já sai na forma trans. Aí, se eu quiser colocar ele na forma cis, aí ficaria um desenho mais ou menos assim, ó. Você coloca a ligação dupla aqui, ok? Então, deixa a ligação dupla aqui. Aí, eu coloco um carbono para cá e um carbono para cá. Beleza? Aí, conta comigo para ver se não deu certo, ó. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. Só que nós temos o CH3 e o CH3 aqui. E para comprovar a forma cis, tem um hidrogênio para cá e tem um hidrogênio para cá. Tudo bem? Então, eu acabei de desenhar aqui para vocês na forma bastão, e tem provas que cobram isso de vocês, a forma trans do but2eno e a forma cis do but2eno. Tudo bem? Então, essa representação em bastão é importante. Gente, quando a prova quer dar uma complicada na vida de vocês, ela também pode cobrar da seguinte maneira. Olha só, eu vou colocar uma estrutura grande, certo? Então, essas estruturas grandes, elas costumam confundir vocês. Deixa eu desenhar melhor isso aqui, né? Então, vamos lá. E a pergunta é muito simples. Ele vai colocar uma ligação dupla aqui, vai perguntar, esse composto apresenta isomeria geométrica, sim ou não? Essa é a resposta. Aí, o que você tem que ver? Se A é diferente de B e se C é diferente de D. E eu quero marcar isso para você. Primeira coisa que você faz, acha a dupla. Achei, ó. Aí, nesse caso aqui, eu vou deixar um hidrogêniozinho representado aqui e um hidrogêniozinho representado aqui. Tudo bem? Aí, quem é A e quem é B? Gente, o A está aqui, ó. Vamos circular isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o A. E essa parte de baixo aqui é o B. Eles são diferentes. Agora, esse aqui está fazendo papel de C e tudo isso aqui está fazendo papel de D de dado. É todo o ligante, tá bom?
Então, repara aqui, ó, isso aqui é diferente disso, ok? E do outro lado, isso aqui é diferente disso tudo aqui, certo? Então, esse composto aí, por exemplo, ele apresenta isomeria geométrica, tá? E nesse caso, ele está representado na forma trans, ok? Muito bem, agora analisa este composto aqui, ó. Vamos lá. E se eu tivesse algo assim, ó, 2, 3, 4, 5 carbonos, aí coloca uma dupla aqui. Gente, quando a dupla está na ponta, geralmente não tem, sabe por quê? Porque aqui, ó, tem um hidrogênio que não está representado e aqui, ó, tem um hidrogênio que está representado. Aí, seguindo aqueles critérios de condições para existência, esse ligante é igual a esse, aí não teria isomeria geométrica. Então, a prova pode querer complicar a vida de vocês colocando essas representações um pouco maiores para dar trabalho. Gente, um composto também grande como esse aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou colocar mais uma dupla aqui assim. Pronto, ó. Então estou fazendo uma bagunça aqui, coloco uma dupla aqui e uma dupla aqui. Gente, nesse caso, esse composto apresenta isomeria geométrica em mais de um ponto. E algumas duplas, como essa que eu estou colocando aqui, não apresenta. Então vamos analisar dupla por dupla, tá? Então primeiro essa dupla aqui. Essa aqui eu vou colocar um xizinho para dizer que ela não apresenta isomeria geométrica. Afinal, aqui tem um hidrogênio e aqui para baixo tem um hidrogênio, tá bom? Agora, essa dupla ligação aqui, ela apresenta isomeria geométrica, tá bom? Ó, você tem um hidrogênio aqui para baixo e você tem aqui um hidrogênio aqui para baixo, tá? E ela está na forma trans, eu vou colocar um T aqui. Já essa aqui, ó, também, ó, você tem um hidrogênio para cá e você tem um hidrogênio para cá. Só que essa aqui está na forma cis, tá? Então, essa aqui tem e essa aqui também tem. Beleza? Isso é muito importante, tá? Galerinha, time final da nossa aula. Time final é para a gente falar do 1.2. A gente já falou da isomeria geométrica cis barra trans e agora a gente tem que falar da isomeria geométrica E barra Z. Qual é o grande lance da isomeria E barra Z? É porque até agora nessa aula eu tenho estabelecido como referência a existência de dois hidrogênios. Quando os dois hidrogênios estiverem do mesmo lado do plano, cis. Quando os hidrogênios estiverem em lados opostos do plano, trans. Tudo bem? E quando não tiver os dois hidrogênios do mesmo lado do plano, como é que nós vamos fazer? Aí a gente tem que mudar a referência. Então presta atenção aqui e vamos analisar isso comigo. Ó. Se eu tiver assim, ó, C dupla C, aí aqui eu coloco CH3, aqui eu vou colocar H. Aí eu vou colocar um cloro para cá e eu vou colocar aqui um CH3 aqui. Tudo bem? A primeira coisa que eu pergunto para vocês, esse composto apresenta isomeria geométrica, sim ou não? Gente, a resposta é sim, porque isso é diferente disso e porque isso é diferente disso, tá? Muito importante agora, gente, você não está vendo aí dois hidrogênios. Para que você possa ver dois hidrogênios do mesmo lado do plano e você coloque esse composto e me diga que ele está numa certa configuração cis ou trans. Eu perdi a referência dos Hs. Aí nós temos que mudar. Aí como é que a gente vai fazer agora? A gente vai adotar a isomeria que tem caído muito em prova, que é a isomeria E barra Z. Como é que funciona a isomeria E barra Z? Acompanhe comigo. Primeiro você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esse ligante e analisar eles, tá? Que é esse ligante, esses dois que eu marquei aí, é do primeiro carbono. Aí você vai medir a massa molar deles, tá? Então, por exemplo, o CH3, a massa molar dele total é 15 gramas por mol. E o hidrogênio aqui embaixo, ele é 1 grama por mol, tá? E aí você marca um asterisco no mais pesado. Então, ó, marca um asterisco mais pesado. Agora você vai fazer do outro lado, ó, para o outro carbono. Aí eu vou analisar esse e esse. Gente, o CH3, ele vai dar 15 gramas por mol, já sabemos, né? E o cloro, ele vai dar 35,5 gramas por mol. Marca um asterisco no mais pesado. O mais pesado é esse. Gente, muito importante. Atenção agora, vamos lá. Quando os mais pesados estiverem do mesmo lado do plano, certo? Ele é chamado de isômero Z, ok? Então, ó, anota aí no seu caderno. Esse é o isômero Z. Então, vamos colocar aqui, ó. O isômero Z é os mais pesados do mesmo lado do plano, tá? O Z, ele tem uma equivalência
certo? Ele vai ter uma equivalência com o cis, tá? E não tem problema nenhum você chamar de cis. Você só mudou o raciocínio. Você não está fazendo mais associação pelos hidrogênios, tá bom? Então é um conceito mais amplo, a isomeria é barra Z, certo? É um conceito mais amplo que engole o conceito de cis e trans. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma coisa importante. Se eu pegar esse composto que eu desenhei e inverter um dos lados, então ó, mantém o lado esquerdo, CH3H. Aí aqui o Cl. Opa, tem que inverter. Então aqui o CH3 e aqui o Cl. Aí agora, os mais pesados ó, estão em lados opostos. Esse isômero é chamado de isômero E, certo? E o isômero E existe uma equivalência direta com o trans, ok? Então, é com trans. De boa? Importante, eu vou voltar aqui para te mostrar uma coisa. Ó. Quando eu tenho esse composto aqui, olha só, esses caras que estão aqui, eles são os mais pesados, beleza? Então, os mais pesados nesse caso aí estão do mesmo lado do plano, certo? Então é cis, e a gente, que é o mesmo que o Z. Então eu já tinha concluído aqui cis, ó, certo? Que você pode chamar de Z, não tem problema. É um conceito englobando o outro. E aqui nesse outro, ó, os mais pesados estão em lados opostos do plano. Se eles estão em lados opostos do plano, é o isômero E, que equivale ao trans. Então é um conceito englobando o outro, tá bom? Muitas vezes você não precisa saber as massas molares decoradas para saber da isomeria E barra Z. Por exemplo, olha só esse composto que eu vou colocar aqui. Ó. Vou colocar bem grandão. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu vou colocar uma ligação dupla aqui. Aí eu vou colocar aqui alguns carbonos pendurados aqui para baixo. Pronto, tá aí os carbonos pendurados para baixo. Eu quero saber se essa ligação dupla que eu estou marcando aqui, ela está na configuração E ou Z e se vai equivaler a cis ou trans. Então vamos lá. Primeira coisa, ó, em vermelho, aqui tem um hidrogênio que você não está vendo. Então quem são os ligantes A e B? Então, ó, esse é um ligante e esse é outro ligante. E para o outro carbono, certo? Aí vamos pintar em verde aqui, ó. Já fiz para esse. Agora, e para esse aqui? Quem são os ligantes? Gente, um dos ligantes é isso aqui tudo, ok? E o outro ligante é isso aqui tudo, tudo bem? Aí, observa só, aqui nós temos então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um carbono a menos. Acho que eu contei errado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Não, contei certo. Então, tem um carbono a menos. Aí, para ficar mais evidente, para o meu exemplo ser bem claro, o que eu estou querendo mostrar para vocês, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse lado aqui e vou aumentar mais. Só para vocês perceberem claramente o que eu estou querendo dizer e como que aparece nas provas de vocês, tá? Então, colocando uns carbonos aí, uns oxigênios. Então, ó, você tem esse ligante e esse ligante. Gente, quem é mais pesado? É o que tem mais carbonos. Então, o mais pesado, gente, é esse aqui, ó. Pra cá, certo? Então, o mais pesado é esse aqui, cara grandão aqui. E quem é o mais pesado do outro? É esse aqui, ó. Aí perceba que o mais pesado aqui do lado esquerdo, ele está vindo para essa direção, ok? Então, o mais pesado está vindo para essa direção. E o mais pesado aqui, ele começa subindo. Então, eles estão em lados opostos. Se eles estão em lados opostos, esse é o isômero E, tá bom? E o E equivale a uma isomeria trans. Beleza? Gente, última coisa mesmo, por último, pouco importante, confesso para vocês, cai pouco, ainda bem. Mas quando você tem um ciclo, quando você tem uma cadeia cíclica, né? Na cadeia, os carbonos jamais poderão fazer uma rotação completa em torno de seus eixos, sem que haja rompimento do ciclo. Então, por exemplo, ó, eu tenho esse ciclo aqui, ó, certo? Então, o próprio ciclo já impede que haja rotação, certo? Porque se rotacionar, você vai quebrar o ciclo. Então, para ter... Deixa eu fazer esse ciclo de novo aqui, fazer ele bonitinho. Então, para ter isomeria geométrica cis/trans num ciclo, basta que dois átomos de carbono do ciclo tenham ligantes diferentes entre si.
iguais aos de outro átomo de carbono. Como assim? Deixa eu traduzir essa frase que eu falei. Ó. Eu penduro aqui, por exemplo, um CH3 e eu penduro aqui um H. Aí eu deixo um H aqui e um CH3 aqui. Então, ó, basta que, não precisa da ligação dupla, que dois átomos de carbono, certo? Têm ligantes diferentes, ó. Então, ó, veja que os Hs aqui estão do mesmo lado do plano. Então, essa aqui é a configuração cis, tá? E eu posso colocar aqui um ciclo. Aí eu só inverto, ó. Mantenho um lado, como a gente já aprendeu. Então, deixa aqui o CH3. Deixa aqui o CH3. E para cá você coloca o H. Inverte o outro, ó. Aí aqui o H passa para cá e o CH3 para cá. Hidrogênios em lados opostos do plano. Então, esse composto aqui é o trans. Beleza? Então é isso, gente. Essa parte de ciclos aí final, ela cai pouco, ela felizmente não aparece tanto, você tem que ficar mais preocupado com todas as outras coisas que nós falamos. Beleza? Vamos estudar. Grande abraço para todos vocês. Até mais.